Oi, pessoal do Facebook. Olá, boa tarde. Estamos começando o programa Trânsito Seguro. Depois de ter ficado algumas semanas aí fora do ar, reprisando, a gente volta hoje ao vivo, dia 24 de outubro de 2018, para trazer as novidades de trânsito, para tirar a dúvida de trânsito de quem já conhece o nosso trabalho e nos acompanha. Sabe que se tiver alguma dúvida de trânsito, envia para nós, a gente responde a pergunta na sequência. Não é aula de trânsito, como algumas pessoas acham que é aula, é para tirar dúvida de quem é leigo, de quem tem algum tipo de dúvida sobre algum acessório, sobre a documentação do veículo, sobre ponto na habilitação. E aí a gente faz esse programa toda quarta-feira, às 4 da tarde, aqui na TV Guarulhos. Hoje a gente está fazendo uma live aqui pelo meu Facebook também, para fazer um teste, né? Então quem não é a primeira vez que está vendo pelo meu Facebook um cenário verde lá de fundo, né? Mas para quem está assistindo no facebook.com/TV Guarulhos, consegue assistir o programa com o cenário, ou tvguarulhos3.com.br. Para você que está assistindo o programa a primeira vez, ou que já está acostumado a assistir e quer enviar sua pergunta ou tirar sua dúvida sobre regras de trânsito, pode enviar através do WhatsApp do programa Transeguro, que é o DDD 11 94253 8598. Vou repetir, 011 94253 8598. Mande somente mensagem de texto que aí a gente responde aí na sequência, tá bom? Bom, a gente começa falando hoje sobre a suspensão das placas Mercosul, aquelas placas novas que até começou a ser emplacada no Rio de Janeiro. Acho que tem uma foto aí, né, Lucas, um modelo, como mostra na imagem. Aqui o pessoal que está no meu Facebook não consegue ver, mas aquele novo padrão de placa Mercosul. Começou a ser emplacado no Rio de Janeiro, e aí a primeira vara do Tribunal Regional Federal, ela decidiu aí, né, suspender, né, obrigar que o Conselho Nacional de Trânsito suspendesse aí a vigência de duas resoluções que tratavam desse assunto, a resolução 729 e a resolução 733, ambas de 2018, que trazia lá o modelo, né, o tamanho das placas que iam ser utilizadas, e a Justiça pediu que suspendesse. O comunicado da Justiça faz uns 10 dias atrás, e o Conselho Nacional, através da deliberação 173, eles oficialmente aí passaram a deixar de emplacar, né? Foi suspenso aí o emplacamento de veículo padrão, de placa padrão Mercosul. Agora, Rio de Janeiro já começou a emplacar. O problema que a gente teve notícia é a questão de estar todo integrado o sistema. Por exemplo, um carro que já foi emplacado no Rio de Janeiro, ele vem para São Paulo, como que ele vai ser fiscalizado aqui? O policial que fiscaliza esse carro aqui, ele tem acesso ao sistema? Aquele carro já consta no sistema ou não? Então me parece que o problema foi esse, uma questão aí pontual, né, de os órgãos de trânsito estarem todos integrados, até mesmo para uma fiscalização. Vem um carro desse de fora, passa um farol vermelho, quase atropela alguém, enfim, larga no estacionamento proibido lá, atrapalhando muitas vezes, e ele sai impune. Então, a suspensão aí é por um tempo, não fala pelo tempo, né, tempo indeterminado, até que se resolva todo esse problema de comunicação entre todos os órgãos de trânsito. Na verdade, a integração deveria ser a nível Mercosul, né? O carro que vem da Argentina, o policial para ele aqui em São Paulo, ele teria como consultar os dados desse veículo, coisa que hoje é impossível, né? O policial, vem um carro da Argentina para São Paulo, ele é abordado aqui por um policial. O policial não tem como saber se aquele carro tem algum tipo de restrição lá no país dele. Ele vai olhar ali chassi, alguma coisa do tipo, né? Mas a placa em si, para pesquisar, para ver se tem algum tipo de restrição, algum tipo de bloqueio para apreensão, ele não vai ter acesso a esse sistema.
Então a gente precisa, antes de impor alguma coisa, que esteja totalmente integrado, né? Bom, a gente já está recebendo pergunta aqui do Sampaio, aqui de São Paulo mesmo, ele manda via WhatsApp, DDD 11. Ele pergunta o seguinte: no dia da eleição, pode estacionar onde for proibido? A pergunta interessante do Sampaio. O que acontece? Na eleição no primeiro turno, a CET, no caso aqui em São Paulo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. O órgão municipal de trânsito aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, ele liberou, através de nota publicada no próprio site, né, da CET, que estava liberado o estacionamento onde fosse proibido, aquela placa de proibido estacionar que só tem um corte. Então, eu poderia estacionar ali. Não está liberado calçada, esquina, essas restrições permanecem, ainda continua proibido, tá ok? O Jonathan manda boa noite, Camilo, Jonathan, boa noite, um grande abraço aí. A gente continua, quem tiver pergunta pode enviar pelo Face também, pode mandar no privativo ou pode mandar na própria live aí, a gente também vai responder. O Jonathan Camilo manda um boa noite aí. Boa noite, Jonathan. Bom, vamos continuando, a gente tem mais assunto para falar. Como todo programa a gente faz, a gente sempre procura colocar uma dica de trânsito com foco aí na diminuição de acidentes de trânsito. E hoje, os acidentes de trânsito por excesso de velocidade, na verdade a velocidade está envolvida em todo tipo de acidente, mas muita gente não sabe que para você ser autuado, aí, levar uma multa por excesso de velocidade, o pessoal acha que é só por equipamento, né, por radar, aquele radar fixo, aquela lombada eletrônica. Na verdade, tem uma previsão legal no Código de Trânsito que o condutor ele pode ser autuado também, mesmo sem o equipamento. E aí, quais são esses locais? Como a gente mostra aí na imagem, né? São locais, por exemplo, porta de escolas, né? Ali nas imediações de escola, hospitais, porta de hospitais, local de embarque e desembarque de passageiro, e onde há grande aglomeração de pessoas. Se o condutor não reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança um desses locais que eu comentei aí, ele pode ser autuado, né? Tem uma infração que é do artigo 220, inciso 14 do Código de Trânsito, que traz assim: deixar o condutor, ou melhor, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas proximidades de escola, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Eu vou pedir para o Lucas voltar para mim aqui. Então, nesses pontos que eu falei, escola, hospital, ponto de embarque e desembarque, e onde há intensa movimentação de pedestres, se o motorista não reduzir a velocidade, mesmo que o agente não tenha nenhum equipamento para ferir, ele pode fazer a autuação. É uma infração gravíssima, multa de R$ 293,47. É lógico que muita gente, ainda mais quem trabalha, quem é operador na área de trânsito, né, quem é doutrinador, legislador, ele às vezes tem um entendimento diferente, ele acha que não pode, porque o agente, ele questiona qual o método que o agente utilizou para aferir essa velocidade. Ele usou algum equipamento? É lógico que ele pode questionar, se ele tiver argumentos suficientes, ele vai fazer o recurso e tem uma chance ganha de ganhar, né, de ter um bom resultado aí, o resultado deferido. É um pouco frágil, né, apesar de a palavra do agente de trânsito ter fé, mas você precisa, se ele, né, souber fazer uma autuação bem feita, talvez você tenha um pouco de dificuldade de ganhar um recurso desse. Mas lembrando que independente se é pertinente ou não, né, o agente fazer essa autuação, ela existe, ela tem previsão legal e a gente tem que reduzir velocidade. Tem que começar a pegar esse hábito, né? Porta de escola, por quê? Criança, hospitais, pessoas com dificuldade para atravessar a via,
ponto de embarque e desembarque, né? O passageiro desce ali, grande movimentação também. E nesses locais que tem muito comércio, né? A gente costuma citar aí Largo da Concórdia, a região da 25 de Março, Florencio de Abreu ali. O motorista tem que andar devagar, porque o pedestre está ali naquelas barracas na calçada, de repente ele vai para a rua para desviar, porque na calçada não dá para andar, e aí vem o motorista um pouco rápido, pode atropelá-lo, aí o resultado não vai ser muito legal, né? Bom, a gente continua e vamos ver o que a gente responde aqui. Mais uma pergunta que chega do internauta aí, o José, ele manda via WhatsApp, DDD 21, José Carlos. Ele pergunta assim, e quem já emplacou com novas placas, vai ter que mudar? Interessante a pergunta do José Carlos. Eu comentei na abertura do programa que as placas padrão Mercosul haviam sido suspensas, né? A troca de placa, aquele novo padrão de placa. E aí o José Carlos aqui pergunta se já quem emplacou vai ter que mudar. Inclusive DD21 é Rio de Janeiro, né? De onde começou aí o emplacamento do novo padrão. Olha, o José Carlos, até agora o órgão de trânsito não se pronunciou, o Conselho Nacional não se pronunciou com relação a isso. Eu acredito que não vai ter que voltar a placa antiga. Eu acredito que eles vão se adequar, né, a esse processo para poder agilizar e não ter nenhum problema de integração dos órgãos para que se façam consultas, se processam multas e etc. Então eu acredito que não vai mudar, não. Eu não estou afirmando, mas não tem pronúncia do órgão, ainda nem órgão estadual de trânsito do Rio, nem do Conselho Nacional de Trânsito. A gente vai aguardar, pode ser que nos próximos dias, como a deliberação saiu hoje, né, ela é recente, então pode ser que haja sim alguma nota do Conselho Nacional ou do próprio Detran do Rio de Janeiro, que é o órgão que iniciou o emplacamento, salvo engano, era o único por enquanto que estava fazendo esse emplacamento no padrão Mercosul. Agradeço a sua participação, José Carlos, do DDD 21, creio que seja Rio de Janeiro, né? DDD 21 é Rio de Janeiro. Bom, eu tô com a voz meio ruim aí, vocês percebem, meio fanho, eu tô com uma gripe, forte e tá melhorando, mas atrapalha um pouco aí na dicção. Bom, a gente continua, como todo programa a gente faz, a gente coloca o vídeo de quando foi lançado um carro nosso nacional. Esse que a gente vai colocar agora foi de quando foi lançado o Ford Corcel 1, 1970. Vamos ver como que era a propaganda de lançamento na época, depois a gente volta. Essa não, pra lá. Que é isso? Ford Corcel, o carro jovem. Então tá aí, era a criatividade dos propagandistas para a época, né? Colocou o Corcelzinho lá na rua, de repente ele entrou numa corrida lá, meio confuso, tiozão de barba lá, e ele entrou na corrida e venceu. Eu tive a oportunidade de dirigir um Corcel desse, né? É um carro, tanto o Corcel 1 como o Corcel 2, essa linha Ford antiga é um carro macio, né, confortável para a época. Eu tive um Del Rey, um carro parecia uma barca, o pessoal chamava de barca. Del Rey 2 portas ainda. Bom, a gente continua e a gente tem mais uma pergunta que chega para nós. A gente vai respondê-la aqui. É o Valdo, ele mandou via Messenger do Facebook, é o Valdo da Praia Grande. Ele diz assim: levei uma multa de ameaçar pedestre aqui no litoral e perdi a carta. Poderia me orientar melhor sobre essa multa? Ó, interessante assim, muito chato, né, a questão do Valdo aí, que é da
Praia Grande, como ele disse aqui, ele levou uma multa de ameaçar pedestre. E ele teve a habilitação, ele diz aqui carta, né? Ele teve a habilitação dele, ele disse que perdeu a carta, provavelmente ele teve a habilitação suspensa. Essa infração, ela é uma infração do artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro. E ela traz assim, realmente ela suspende a habilitação. Eu vou ler para vocês. Artigo 170, ele diz assim: dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. É uma infração gravíssima. A penalidade é multa e suspensão do direito de dirigir. Então, é uma multa no valor de R$ 293,43. Então, se você ameaçar pedestre que está atravessando na faixa, ameaçar não é xingar, é você com o veículo, né? Você forçar ali uma aceleração e assustar o pedestre ter que correr ou pular, alguma coisa do tipo. É uma interpretação do agente que está fiscalizando também, né? Ele que vai entender ali se o pedestre foi ameaçado ou não. E não é só o pedestre, se você ameaçar outros tipos de veículos, você também jogar o veículo ali em cima de um ciclista, de uma motocicleta ou de outro veículo, né, de forma que pareceu ser intencional, né, aí o agente tem que ter esse critério também, ele tem que ter o tirocínio aí para entender, né, se foi um vacilo, por exemplo, do pedestre, né, estava desatento, ou se realmente o motorista tinha intenção ali, estava nervoso e o farol abriu, ele jogou o carro em cima, o pedestre saiu correndo. Então, quem vai fazer essa avaliação é o agente. É uma infração pesada, que suspende a habilitação logo de cara, não precisa acumular pontos essa, e que tem que ser aplicada com muito critério. Mas, se você for ver no dia a dia, você acha sim situações dessa daí. Agradeço aí a participação do Valdo, ele que é da Praia Grande. Quanto tempo nós temos ainda de primeiro bloco, Lucas? Ainda dá para ir ou já podemos fazer? Bom, pessoal, a gente vai fazer nosso intervalo e já volta. É rapidinho, não sai daí. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles. A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança.
Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. A gente está ao vivo para todo o Brasil aí através do site www.tvguarulhos3.com.br, também pela live do Facebook da TV Guarulhos, que é TV Guarulhos, facebook.com/TV Guarulhos. A gente está fazendo uma experiência hoje, uma live aí através do meu Facebook também. Não tem o cenário de fundo para quem está assistindo, mas quem quiser pode entrar no facebook.com/TV Guarulhos, você consegue assistir o programa com o cenário, tudo certinho. A gente estava falando aí, falamos no primeiro bloco sobre placa Mercosul, e nós tivemos aí a participação do Roger Evangelista, que mandou um texto aqui para nós. Assim, eu não sei por que dessas placas do Mercosul. Os nossos vizinhos vêm para o Brasil, fazem as infrações de trânsito, né, aqui no Brasil e voltam para os seus países natais. Com essas placas vai ter interligações entre os países para cobrarem essas infrações? Pergunta do Roger é interessante. Na verdade, Roger, a ideia justamente era essa, que você pudesse integrar todos os países do Mercosul. O camarada vem do Chile, vem do Uruguai, da Argentina, né? Vem de qualquer país hoje da América do Sul, ele venha para o Brasil, que ele possa ser fiscalizado aqui por um policial do Brasil. E vice-versa, quando a gente vai para fora, vai para o Chile, vai para a Argentina, que a gente possa ser, quando a gente for parado lá por um policial, que possa ser fiscalizado, que ele consiga consultar se esse veículo aqui no Brasil não é um veículo furtado, roubado, né, com algum tipo de crime que envolva esse veículo. Hoje não existe essa integração. Você tem casos por exemplo, eu vou falar de equipamento obrigatório. Salvo engano, no Chile, o motorista lá, o condutor, é obrigado a ter 2 triângulos de sinalização. Um fica na frente e outro atrás do veículo, né? No Brasil só exige um triângulo. Então, já pensou, a gente vai lá para outro país, para o Chile, por exemplo, e toma uma multa lá. Então, até isso, os nossos legisladores, né, com o legislador de outros países, eles estão tentando colocar uma forma que padronize, né, os equipamentos obrigatórios, tudo para não ter problema. Mas a ideia justamente é essa, para que se interligue os países, para que possa aplicar as infrações devidas, né, e que possa também cobrá-las, né, porque senão fica impune. Nós temos a participação aí da Gilsa Targino, ela manda um boa tarde. Boa tarde, a Gilsa, de onde que é? Se puder falar de onde é, a gente manda um abraço aí para o pessoal que está acompanhando. E hoje eu estou fazendo essa experiência, uma live também no meu Facebook. Bom, a gente recebe pergunta aqui que vem chegando, essa vem DDD 11 via WhatsApp. Lembrando, você pode enviar a pergunta para o WhatsApp do programa Transeguro, que é o DDD 11 94253 8598. Nós recebemos agora aqui a pergunta que vem via WhatsApp, é da Cíntia, DDD 11. Ela diz assim: estou recebendo multas que não são minhas, como devo proceder? Olha, Cíntia, existem possibilidades. Primeira, tem gente que adultera a placa do carro para burlar o rodízio de placa. Um número 3, ele coloca lá, faz um 8, para não tomar multa de rodízio. E aí pode cair num outro carro. Segunda possibilidade, pode ser um dublê, né? Terceira possibilidade, um erro do agente de trânsito. Mas se você diz aqui que está recebendo multas, então você já tomou mais de uma. Primeira coisa que eu recomendo você fazer é procurar o Detran. Se for o caso, fazer um boletim de ocorrência, né? Procura o Detran vai avaliar essas multas, vai lá, estará uma espécie de inquérito para poder verificar e ver se pega quem está fazendo esse tipo de adulteração. Mas não perca tempo, procure o Detran, se você é de São Paulo, né? Se você for da capital, procure o Detran o mais rápido possível, né? Como você diz aqui, as multas não são suas, não vai ficar pagando pelo erro dos outros, né? Tá bom? Bom, a gente continua, nós temos mais assuntos para falar aqui. Bom, sexta-feira está no site da CT, Sexta Sem Carro, acontece no dia 26 de outubro, que é sexta-feira. Eu até tirei um pedacinho do texto aqui. Sexta-feira sem carro, no dia 26 de outubro, carros e motos são impedidos de circular por algumas vias no centro histórico para estimular o uso do transporte público.
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes vai implantar nesta sexta-feira, dia 26/10, estou falando do município de São Paulo, tá? O programa Sexta Sem Carro, quando algumas vias do centro histórico da capital são fechadas para o trânsito de carros e motos, das 6 da manhã às 18 da tarde. As vias do centro serão fechadas na última sexta-feira do mês para incentivar o debate sobre o uso do veículo na cidade, além de estimular o uso do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta. A região central foi escolhida pela Secretaria Municipal de Transporte por possuir uma vasta opção de transporte público, como estações de metrô e diferentes linhas de ônibus. Então tá aí o recado, tem no site da CET, você pode entrar lá. Os bloqueios vão ocorrer na Praça da Sé com Rua Venceslau Braz, Praça da Sé com Rua Floriano Peixoto, Rua Coronel Xavier Toledo com o Viaduto do Chá, Rua Florencio de Abreu com a Ladeira da Constituição. Para maiores informações, ligue para CT 1188 ou acesse o site lá www.sptrans.com.br, tá ok? A gente continua, tá chegando mais perguntas aqui, vamos tentar responder todas elas. Essa pergunta é do Avalon, vem via WhatsApp, DDD 86. Qual cidade, Avalon? Se puder, manda pra gente aí. O que você tem a dizer sobre as carreatas das campanhas, onde pessoas são transportadas em caçambas de picapes? Olha que interessante, né? O que o Avalon veio observar. Bom, o artigo 108 do Código de Trânsito, ele fala sobre o transporte precário de passageiro em caçambas, né, de caminhão e etc. Para a gente resumir rapidamente, porque já está acabando o programa e responder mais perguntas, o artigo 108 do Código, ele regulamenta que tem que ter uma autorização do órgão de trânsito, órgão municipal, para transportar passageiro em compartimento de carga. É infração de trânsito do artigo 230, inciso 2. Quer dizer, um exemplo errado, né? Quem transporta lá naquelas carreatas, se ele não tem autorização do órgão de trânsito, ele está cometendo infração de trânsito, sem dúvida. Isso serve para todos. Tá ok? Obrigado aí, o Avalon está participando. Sua dúvida se cabia infração ou não, cabe infração de trânsito sim. É proibido transportar se não tiver autorização do órgão de trânsito. Tá ok? A gente continua aqui. Vamos ver aqui se chega, a gente vai oscilando as páginas. A Juliana está mandando um oi. Oi, Juliana, de onde você é? Para a gente poder mandar um abraço aí. Vamos responder aqui mais uma pergunta. Quanto tempo tem ainda de programa, Lucas? Mais 1 minuto? Bom, então vamos responder essa última pergunta aqui e aí a gente já vai para os finalmente. É o Ronaldo Bonini. Ele manda via Messenger aí do Facebook. Ronaldo Bonini, não fala de onde é. A partir de qual idade pode transportar criança na moto? Interessante a pergunta do Ronaldo. A idade mínima é de 7 anos. A partir dos 7 anos só. Só que assim, a criança pode ter 10 anos. Se ela não tiver condições de cuidar da própria segurança dela, ou a gente percebe que ela está meio desequilibrada ali, está quase caindo, ele pode autuar também. Então, assim, se você tem o seu filho e você quer transportá-lo, se ele não alcança os pés na pedaleira lá, não o transporte, porque ele não vai estar devidamente apoiado, tá? Tem gente que coloca a criança na garupa da moto, põe capacete de adulto, não vai funcionar se houver uma queda, pode sair da cabeça. Então é assim, né? Quem tem que gostar mais dos seus filhos do que nós são os pais, né? Eu falo isso para quem transporta filhos sem os equipamentos obrigatórios lá, cadeirinhas. Quem tem que gostar dos nossos filhos somos nós. Os outros, né? Se for no caso do agente, ele fiscaliza. Então tem que transportar nossos filhos com muita segurança. A Júlia aqui manda um oi, ela respondeu, ela é de São Paulo. Bom, eu quero mandar um abraço a todos que participaram, que enviaram pergunta, que participaram do programa Transseguro. A gente volta semana que vem aí para tirar mais dúvidas de trânsito e para trazer mais novidades da área de trânsito. Tá chegando mais perguntas aí, eu peço desculpa e eu respondo aí assim que a gente encerrar o programa, tá bom? Tenham todos um ótimo restinho de tarde e até a semana, se Deus quiser, até a semana que vem, né? Com o programa Trânsito Seguro. Tchau, tchau.